Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais uma comunhão espiritual, nesse dia em que nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório e pedimos a sua intercessão. Estamos reunidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existe um céu em meu coração. Eu sou feliz por ter dentro de mim a alegria da tua salvação. Existe um céu em meu coração. Eu sou feliz por ter dentro de mim a alegria da tua salvação. Olhando para a palavra de Deus, que hoje nos leva a refletir mais uma vez o Evangelho de São Mateus, ela nos diz assim: naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino do... O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse dia, o Evangelho nos traz diversas figuras. É uma continuação de um trecho que a gente já leu, até no Evangelho Dominical. E eu queria destacar aqui algumas figuras que muitas vezes nos passam despercebidas na nossa espiritualidade. Esse Evangelho fala do fim dos tempos, esse Evangelho fala dos anjos, esse Evangelho fala também do inferno. Muitas vezes na nossa caminhada nós somos inclinados a falar de um Deus amoroso, e o nosso Deus é amor, e a gente acha que esse Deus amoroso exclui a existência de um inferno. Não acredito que um Deus amoroso permita, ou crie, ou envie para algum lugar desse tipo como um inferno as pessoas. E a gente precisa entender que Deus nos deu livre-arbítrio. Eu não sou filho de Deus, ou melhor, eu não vivo como filho de Deus por obrigação. Aqueles que se abrem à graça de Deus e à ação do Espírito Santo conseguem, permitem, melhor dizendo, que essa graça do Espírito lhes conduza à salvação, dada em Jesus Cristo. Agora, se eu não quero, Deus não me obriga. Ninguém vai para o céu por obrigação. O céu é dado como graça àqueles que se abrem, àqueles que, como diz o final do Evangelho de hoje, quem tem ouvidos, ouça. O Senhor diz
Existe um campo, que é o mundo. Existe um semeador, que é o Filho de Deus. Existe uma boa semente, que são aqueles... Bonito isso. O Senhor vai dizer assim: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Quando eu vivo de uma maneira boa, quando eu sou bom, eu sou uma boa semente. Bom dia, Marli. A paz de Jesus, minha irmã. Quando eu vivo de maneira boa, eu sou uma boa semente. Ontem a gente falava que essa boa semente, quando ela cresce, ela permite que os pássaros façam seus ninhos, ela vira morada. Quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, quando eu ouço, e o Evangelho de hoje fala: quem tem ouvidos ouça, quando eu ouço, eu viro morada. Olha que profundo. Eu viro um ninho de amor. Mas a palavra fala: existe o joio, que são aqueles que pertencem ao maligno. E quem é que pertence ao maligno? É aquele que, tendo ouvidos, não ouve. Aqueles que distorcem o discurso do Evangelho, o anúncio do Evangelho, o Evangelho. E a estes o Senhor fala: haverá um tempo chamado fim dos tempos. Isso aqui não é eterno. Isso não é eterno. Eu sempre falo, quando eu tenho que dizer sobre alguma coisa do futuro, eu falo assim: se eu não morrer, ou se Jesus não voltar antes, porque é uma realidade. Existe o fim dos tempos do Marconi, porque o Marconi vai morrer. Ou, se assim Deus quiser, antes do Marconi morrer, o Senhor virá. Haverá o fim dos tempos. E nesse momento, o Senhor enviará os seus anjos para fazer essa separação, para fazer essa colheita. E nesse sentido, é importante a gente perceber também a ação dos anjos. Aqueles que Deus usa como instrumento, nesse caso do Evangelho de hoje, para colher, para separar os maus dos bons. A imagem da comunhão espiritual é a imagem de um anjo entregando a comunhão. Existe um anjo chamado Anjo da Paz, anjo de Portugal, que antecedeu as aparições de Nossa Senhora de Fátima. E numa dessas aparições ele deu a comunhão eucarística, né, às videntes. Por isso que eu escolhi essa imagem como imagem da comunhão espiritual. Porque os anjos, eles são esses instrumentos de Deus, esses servos de Deus que separam o bem do mal, mas que também trazem o bem até nós. Como que anda a sua intimidade com o seu anjo da guarda? O quanto que você se aproveita dessa graça que são os anjos. E aí, para a gente não se alongar, eu quero deixar com você esse propósito para esse dia de comunhão espiritual. Se aproxime do seu anjo da guarda, peça a intercessão dos anjos na sua vida, que ele te ajude a ser essa boa semente, que ele nos ajude a ser essa boa semente, e não aqueles que pertencem ao maligno, porque a palavra de hoje diz: quem pratica o mal e ensina o outro a praticar o mal será lançado no fogo. E entenda, meus irmãos, avisar isso também é amor. No início eu falava isso, que muitas vezes por conta de uma visão de um Deus amoroso, a gente acha que a gente exclui o inferno. Mas também é amor avisar dos perigos. Eu sou pai e, amando os meus filhos, eu aviso eles dos perigos. Cuidado, porque você pode cair e bater a cabeça. Cuidado, porque você pode se queimar. Cuidado, porque isso pode virar em cima de você. Cuidado, porque o mal pode acontecer, dependendo do que você fazer. Eu aviso os meus filhos o tempo inteiro dos perigos que eles correm. Também é um gesto de amor avisar as almas que aqueles que praticam o mal, que ensinam os outros a praticarem o mal, serão no fim dos tempos recolhidos pelos anjos e lançados no fogo. Que o Senhor nos livre de tal destino. Nós colocamos Jesus na tua presença nesta manhã, pedindo perdão pelas vezes que, tendo ouvido, nós não ouvimos, pelas vezes que distorcemos a tua palavra, pelas vezes que distorcemos o teu evangelho. Perdoa-nos, Senhor,
pelas vezes que nos apegamos a esta vida e às coisas que aqui estão como se fossem eternas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que praticamos o mal e ensinamos isso aos outros. Queremos, Senhor, ser daqueles que são boas sementes, porque pertencem ao Seu reino. E neste momento pedimos a graça, Jesus, arrependidos dos nossos pecados e conscientes da Tua presença na Eucaristia, concede-nos a graça da comunhão espiritual. Vem, Senhor, até a nossa alma. Vem, Senhor, fazer morada em nós, para que também nós, como boa semente, possamos crescer e nos tornarmos árvores que oferecem com sua sombra e com seus galhos ninhos, para que outros façam morada, para que outros encontrem a Ti, que és amor. Nós queremos, Senhor, de modo especial, oferecer essa comunhão espiritual pelo Colégio Ame Mais e por todas as escolas católicas, pedindo ao Senhor Jesus a graça de que nossas crianças possam testemunhar em suas vidas aquilo que diz o final do Evangelho: os justos brilharão. Pedimos, Senhor, por todas as nossas crianças, por toda a educação dos nossos filhos. Vejo amanhecer no vale, é um presente de Deus pra mim. Criou o céu, a terra, formou o horizonte. Como pode um Deus tão grande assim se fazer pequeno para morar em mim? É a maior prova do teu amor sem fim. Existe um céu em meu coração. Existe um céu em meu coração. Eu sou feliz por ter dentro de mim a alegria da tua salvação. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui mais uma vez o nosso convite para você divulgar e compartilhar o Comunhão Espiritual. Fica o nosso convite também aqui para que você nos ajude com a rifa que nós estamos fazendo para ajudar o seu Antônio no seu tratamento de câncer. E fica aqui também o nosso convite, você que é de Angra dos Reis e Paraty, a fazer conosco o curso Ame Mais, que é um curso bíblico que nos ajuda a se aproximar da Palavra de Deus. O Comunhão Espiritual nasceu desse curso bíblico, porque foi uma inspiração que veio a partir dessa leitura orante da Palavra de Deus. E se você é de uma cidade que não tem esse curso bíblico presencial, saiba que também é possível realizar online. É só você nos procurar aí no site, né? Missão Enchei-vos, você vai encontrar esse curso bíblico Ame Mais para você realizar online, se você é de uma cidade onde ele não existe. Ficamos todos aqui na graça de Deus, na esperança de amanhã estarmos juntos, unidos pela comunhão espiritual. Deus abençoe a todos e até mais.